Você já parou para pensar o que é preciso para criar uma obra tão grandiosa que desafie as leis da física e impressione milhões de pessoas ao redor do mundo? As esculturas do planeta não são apenas grandes pedaços de pedra ou metal moldados em formas majestosas, elas carregam histórias fascinantes, símbolos poderosos e um impacto visual capaz de deixar qualquer um de queixo caído. De colossais estátuas de deuses antigos a monumentos modernos que desafiam a gravidade, essas criações são provas vivas da genialidade humana e da nossa busca incessante por imortalizar ideias e ideais. Mas você sabia que algumas dessas esculturas são tão gigantescas que é preciso vê-las no espaço para ter uma noção completa de sua grandiosidade? Neste vídeo, você vai descobrir as maiores e mais impressionantes esculturas do mundo, explorando seus segredos, curiosidades e o que as torna tão icônicas. Então, não saia daí! Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma curiosidade incrível. Vamos começar essa jornada. Estátua da Unidade, Índia. A Estátua da Unidade, localizada no estado de Gujarat, na Índia, é a estátua mais alta do mundo, com impressionantes 182 metros de altura. Inaugurado em 31 de outubro de 2018, ela homenageia Vallabhbhai Patel, um dos líderes mais importantes do movimento de independência da Índia e o primeiro vice-primeiro-ministro do país. Patel, conhecido como o Homem de Ferro da Índia, desempenhou um papel crucial na unificação do país após a independência em 1947, integrando mais de 500 estados principescos à União Indiana. A estátua é um símbolo de sua visão de unidade nacional e de seu legado como um dos fundadores da Índia moderna. A construção da Estátua da Unidade foi um projeto monumental que demandou planejamento meticuloso e execução precisa. O projeto foi liderado pelo escultor indiano Ram V. Sutar, conhecido por suas obras realistas e detalhadas, e contou com a colaboração de engenheiros, arquitetos e trabalhadores de todo o país. A estátua foi construída em um tempo relativamente curto, levando cerca de 4 anos para ser concluída. A estrutura foi erguida em uma ilha fluvial no rio Narmada, próxima à barragem de Sardar Sarovar, no distrito de Narmada, em Gujarat. O local foi escolhido por sua beleza natural e por sua conexão com Patel, que nasceu na região. A estátua foi construída com uma estrutura de aço, concreto e bronze, e é projetada para resistir a ventos de até 180 km por hora e terremotos de até 6,5 graus na escala Richter. A construção envolveu o uso de tecnologias avançadas, incluindo modelagem 3D e escaneamento a laser, para garantir a precisão dos detalhes. A estátua foi revestida com cerca de 1.700 toneladas de bronze, que foram fundidas e moldadas em painéis separados e depois montados no local. O projeto também incluiu a criação de uma infraestrutura turística completa, com um museu, um mirante, um jardim memorial e um centro de pesquisa dedicado à vida e ao legado de Patel. Embora a Estátua da Unidade não tenha um significado religioso direto, ela carrega um profundo simbolismo cultural e histórico para a Índia. Vallabhbhai Patel é reverenciado como um dos pais da nação, ao lado de figuras como Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru. Sua dedicação à unificação do país e sua habilidade diplomática para integrar os estados principescos são vistas como fundamentais para a formação da Índia moderna. A estátua também representa os valores de unidade, integridade e força, que são centrais para a identidade nacional indiana. Patel é frequentemente lembrado como um líder que colocou os interesses do país acima de tudo, e a estátua serve como um lembrete permanente de seu legado. Além disso, o local onde a estátua foi erguida tem um significado especial, pois o rio Narmada é considerado sagrado na cultura indiana, adicionando uma dimensão espiritual ao monumento. Curiosidades sobre a Estátua da Unidade. Uma altura recorde. Com 182 metros, a Estátua da Unidade é quase 2 vezes mais alta que a Estátua da Liberdade em Nova York, 93 metros, e supera o Buda do Templo da Primavera na China, 128 metros, como a estátua mais alta do mundo. 2. Mirante panorâmico. A estátua possui um mirante localizado a 153 metros de altura, que oferece uma vista deslumbrante do vale do rio Narmada e das montanhas ao redor. O mirante pode acomodar até 200 visitantes por vez. 3. Museu e exposições. No interior da estátua, há um museu dedicado à vida e às conquistas de Vallabhbhai Patel, com exposições interativas, fotografias e artefatos históricos.
O museu também destaca o processo de construção da estátua. 4. Impacto turístico. A estátua da Unidade rapidamente se tornou um dos principais pontos turísticos da Índia, atraindo milhões de visitantes anualmente. O complexo turístico inclui um hotel, um jardim memorial e um centro de convenções. 5. Sustentabilidade. O projeto da estátua incluiu iniciativas de sustentabilidade, como a instalação de painéis solares para gerar energia renovável e sistemas de coleta de água da chuva. 6. Homenagem aos trabalhadores. Durante a construção, mais de 3.000 trabalhadores foram empregados, muitos deles vindos de comunidades locais. O projeto gerou empregos e impulsionou a economia da região. 7. Simbolismo arquitetônico. A estátua foi projetada para refletir a personalidade de Patel, forte, decidida e visionária. A postura ereta e o olhar fixo no horizonte simbolizam sua determinação e visão para o futuro da Índia. A Estátua da Unidade não é apenas um marco arquitetônico, mas também um símbolo de orgulho nacional e unidade. Ela serve como um lembrete da importância da coesão e da integridade em um país tão diverso quanto a Índia. Além disso, o projeto trouxe desenvolvimento econômico para a região, criando empregos e atraindo investimentos em infraestrutura turística. No entanto, a estátua também gerou controvérsias. Alguns críticos argumentam que o custo do projeto, estimado em aproximadamente 430 milhões de dólares, poderia ter sido direcionado para áreas como saúde, educação e combate à pobreza. Outros questionam o impacto ambiental da construção em uma área ecologicamente sensível. Apesar das críticas, a Estátua da Unidade continua a ser um ícone poderoso, celebrando o legado de Vallabhbhai Patel e inspirando as gerações futuras a valorizar a unidade e a diversidade da Índia. Ela não apenas homenageia o passado, mas também olha para o futuro, simbolizando a força e a resiliência de um país em constante evolução. Buda do Templo da Primavera, China. O Buda do Templo da Primavera, localizado na província de Henan, na China, é uma das estátuas mais impressionantes e altas do mundo, com 128 metros de altura. Inaugurado em 2008, este monumento colossal representa o Buda Vairocana, uma figura central no budismo Mahayana, que simboliza a iluminação e a sabedoria universal. A estátua não apenas atrai peregrinos e turistas de todo o mundo, mas também serve como um símbolo poderoso da rica herança espiritual e cultural da China. A construção do Buda do Templo da Primavera foi um projeto ambicioso que durou 11 anos, de 1997 a 2008. O projeto foi liderado por uma equipe de arquitetos, engenheiros e artistas chineses, com o objetivo de criar uma obra que combinasse grandiosidade arquitetônica com significado espiritual profundo. A estátua foi erguida no Templo da Fonte Termal, Templo da Primavera, uma área conhecida por suas fontes termais naturais e beleza cênica. A estrutura da estátua foi construída com 1.100 peças de cobre fundido, que foram montadas no local. O uso de cobre não apenas garante a durabilidade da estátua, mas também confere um brilho característico que muda com a luz do sol ao longo do dia. A estátua foi projetada para resistir a terremotos, ventos fortes e outras intempéries, graças a uma estrutura interna de aço reforçado. A base da estátua é um lótus gigante, que simboliza pureza e iluminação no budismo. O pedestal, que inclui um salão de meditação e um museu, eleva a altura total do monumento para 153 metros, tornando-o uma das estruturas mais altas do mundo. O local também inclui uma escadaria monumental com 365 degraus, representando os dias do ano, que os visitantes podem subir para chegar até a estátua. O Buda do Templo da Primavera é uma representação do Buda Vairocana, uma figura central no budismo Mahayana. Vairocana é considerado o Buda universal ou o Buda da luz, que personifica a sabedoria e a iluminação. No budismo, ele é frequentemente associado ao conceito de Dharmakaya, o corpo da verdade ou realidade última, que transcende a forma física. A estátua não é apenas um monumento religioso, mas também um símbolo cultural que reflete a importância do budismo na história e na identidade da China. O budismo foi introduzido na China há mais de 2.000 anos e desde então se tornou uma parte integrante da cultura e da espiritualidade do país. O Buda do Templo da Primavera é um testemunho dessa longa tradição e continua a inspirar milhões de pessoas que buscam paz, sabedoria e iluminação. Além disso, o local onde a estátua foi erguida tem um significado especial.
A província de Henan é considerada o berço da civilização chinesa e abriga alguns dos templos e monumentos budistas mais antigos do país. O Templo da Primavera, com suas fontes termais naturais, é um local de peregrinação há séculos, e a adição do Buda colossal reforçou sua importância como um centro espiritual. Curiosidades sobre o Buda do Templo da Primavera. Uma altura impressionante, com 128 metros de altura, 153 metros incluindo o pedestal, o Buda do Templo da Primavera foi a estátua mais alta do mundo até a conclusão da Estátua da Unidade na Índia em 2018. Ainda assim, continua sendo uma das maiores e mais impressionantes estátuas do mundo. 2. Lótus gigante. A base da estátua é um lótus gigante com 20 metros de diâmetro, que simboliza pureza e iluminação no budismo. O lótus é um símbolo recorrente na arte e na arquitetura budista, representando o desabrochar da consciência espiritual. 3. Escadaria dos 365 degraus. A escadaria que leva até a estátua tem 365 degraus, representando os dias do ano. Subir esses degraus é visto como uma jornada simbólica em direção à iluminação. 4. Resistência a terremotos. A estátua foi projetada para resistir a terremotos de até 8 graus na escala Richter, graças a uma estrutura interna de aço reforçado e técnicas avançadas de engenharia. 5. Museu e salão de meditação. O pedestal da estátua abriga um museu que exibe artefatos budistas e informações sobre a construção da estátua. Há também um salão de meditação onde os visitantes podem praticar a contemplação e a oração. 6. Impacto turístico. Desde sua inauguração, o Buda do Templo da Primavera se tornou um dos principais destinos turísticos da China, atraindo milhões de visitantes anualmente. O complexo turístico inclui hotéis, restaurantes e lojas de souvenirs. 7. Iluminação noturna. À noite, a estátua é iluminada com luzes coloridas, criando um espetáculo visual impressionante. A iluminação foi projetada para destacar a beleza e a grandiosidade da estátua, tornando-a visível a quilômetros de distância. 8. Símbolo de paz e harmonia. O Buda do Templo da Primavera é visto como um símbolo de paz e harmonia, não apenas para a China, mas para o mundo inteiro. Sua presença majestosa inspira reflexão e espiritualidade. O Buda do Templo da Primavera é mais do que uma maravilha arquitetônica, é um símbolo poderoso da espiritualidade e da cultura chinesa. Ele atrai não apenas peregrinos budistas, mas também turistas de todo o mundo, que vêm para admirar sua grandiosidade e se conectar com sua mensagem de paz e iluminação. Além disso, o projeto teve um impacto significativo na economia local, criando empregos e impulsionando o turismo na região de Henan. O complexo turístico em torno da estátua oferece uma experiência completa, combinando espiritualidade, cultura e lazer. No entanto, como muitos projetos de grande escala, o Buda do Templo da Primavera também gerou controvérsias. Alguns críticos argumentam que o custo do projeto, estimado em 55 milhões de dólares, poderia ter sido direcionado para outras áreas, como educação e saúde. Outros questionam o impacto ambiental da construção em uma área de beleza natural. Apesar das críticas, o Buda do Templo da Primavera continua a ser um ícone da espiritualidade e da cultura chinesa, celebrando a rica herança budista do país e inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele não apenas homenageia o passado, mas também olha para o futuro, simbolizando a busca contínua por paz, sabedoria e iluminação. Laikium Setkiar, Myanmar. O Laikium Setkiar, localizado em Katakantag, próximo à cidade de Moniva, em Myanmar, antiga Birmânia, é uma das estátuas mais altas do mundo, com 116 metros de altura. Esta imponente estátua de Buda, que representa Sakyamuni, o Buda histórico, é um marco espiritual e cultural que atrai peregrinos e turistas de todo o mundo. Inaugurada em 2008, a estátua é parte de um complexo religioso maior que inclui outras estátuas, templos e jardins, tornando-se um dos destinos mais importantes para o budismo em Myanmar. A construção do Laikium Setkiar foi um projeto monumental que durou 12 anos, de 1996 a 2008. O projeto foi idealizado e liderado pelo venerável monge Bhadanta Narada, uma figura religiosa altamente respeitada em Myanmar, conhecido por sua dedicação à propagação do budismo e à construção de monumentos religiosos. A estátua foi financiada por doações de devotos locais e internacionais, refletindo a profunda devoção do povo birmanês ao budismo.
A estátua foi construída com uma estrutura interna de concreto e aço, revestida por uma camada de ouro que brilha intensamente sob o sol tropical de Mianmar. O processo de construção envolveu centenas de trabalhadores, incluindo artesãos especializados em escultura e engenheiros experientes em estruturas de grande porte. A estátua foi projetada para resistir a terremotos e condições climáticas adversas, garantindo sua durabilidade ao longo dos séculos. O complexo onde a estátua está localizada também inclui uma série de jardins, templos e outras estátuas menores, criando um ambiente tranquilo e propício para a meditação e a reflexão espiritual. A estátua principal é cercada por uma escadaria monumental que os visitantes podem subir para apreciar a vista panorâmica da região. O Laikium Setkiar é uma representação de Sakyamuni, o Buda histórico que fundou o budismo há mais de 2.500 anos. No budismo Theravada, praticado predominantemente em Myanmar, Sakyamuni é reverenciado como um mestre espiritual que alcançou a iluminação e ensinou o caminho para a libertação do sofrimento. A estátua simboliza os valores budistas de paz, compaixão e sabedoria, e serve como um lembrete da importância da prática espiritual na vida cotidiana. Além de seu significado religioso, o Laikium Setkiar é um símbolo cultural importante para Myanmar. O país, que tem uma longa história de devoção ao budismo, vê a estátua como uma expressão de sua identidade nacional e espiritual. O budismo desempenha um papel central na vida dos birmaneses, influenciando sua cultura, arte, arquitetura e modo de vida. A construção de uma estátua tão grandiosa reflete o orgulho do povo birmanês em sua herança budista e seu compromisso com a preservação e propagação dos ensinamentos de Buda. O local onde a estátua foi erguida também tem um significado especial. Katakantag é uma colina sagrada que já abrigava outros templos e monumentos religiosos antes da construção do Laikium Setkiar. A adição da estátua colossal transformou o local em um dos principais centros de peregrinação budista em Myanmar, atraindo devotos e turistas de todo o mundo. Curiosidades sobre o Laikium Setkiar. Uma altura impressionante. Com 116 metros de altura, o Laikium Setkiar é uma das estátuas mais altas do mundo. Quando incluído o pedestal, a altura total chega a 129,2 metros, tornando-a ainda mais imponente. 2. Estrutura interna. A estátua possui uma estrutura interna de 31 andares, que inclui salas de meditação, um museu e um mirante no topo, de onde os visitantes podem desfrutar de uma vista panorâmica da região. 3. Revestimento de ouro. A estátua é revestida com uma camada de ouro, que brilha intensamente sob o sol, simbolizando a pureza e a iluminação de Buda. O uso de ouro é comum em monumentos religiosos em Myanmar, refletindo a devoção e o respeito dos devotos. 4. Complexo religioso. O Laikium Setkiar faz parte de um complexo religioso maior que inclui outras estátuas, como o Buda reclinado de Moniva, que tem 90 metros de comprimento, e vários templos e jardins. O complexo é um local de peregrinação e meditação, oferecendo um ambiente tranquilo e espiritual. 5. Escadaria monumental. A estátua é cercada por uma escadaria monumental que os visitantes podem subir para chegar até a base da estátua. A subida é vista como uma jornada simbólica em direção à iluminação. 6. Museu e exposições. No interior da estátua, há um museu que exibe artefatos budistas, informações sobre a vida de Sakyamuni e detalhes sobre a construção da estátua. O museu é uma atração educativa que complementa a experiência espiritual do local. 7. Impacto turístico. Desde sua inauguração, o Laikium Setkiar se tornou um dos principais destinos turísticos de Myanmar, atraindo milhões de visitantes anualmente. O complexo turístico inclui hotéis, restaurantes e lojas de souvenirs, gerando empregos e impulsionando a economia local. 8. Símbolo de paz e unidade. O Laikium Setkiar é visto como um símbolo de paz e unidade, não apenas para Myanmar, mas para o mundo inteiro. Sua presença majestosa inspira reflexão e espiritualidade, lembrando as pessoas da importância da compaixão e da harmonia. O Laikium Setkiar é mais do que uma maravilha arquitetônica, é um símbolo poderoso da espiritualidade e da cultura birmanesa. Ele atrai não apenas peregrinos budistas, mas também turistas de todo o mundo, que vêm para admirar sua grandiosidade e se conectar com sua mensagem de paz e iluminação. Além disso, o projeto teve um impacto significativo na economia local, criando empregos e impulsionando o turismo na região de Moniva. O complexo turístico em torno da estátua oferece uma experiência completa, combinando espiritualidade, cultura e lazer.
No entanto, como muitos projetos de grande escala, o Laikion Setkiar também gerou controvérsias. Alguns críticos argumentam que o custo do projeto, estimado em milhões de dólares, poderia ter sido direcionado para outras áreas, como educação e saúde. Outros questionam o impacto ambiental da construção em uma área de beleza natural. Apesar das críticas, o Laikion Setkiar continua a ser um ícone da espiritualidade e da cultura birmanesa, celebrando a rica herança budista do país e inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele não apenas homenageia o passado, mas também olha para o futuro, simbolizando a busca contínua por paz, sabedoria e iluminação. Uchiku Daibutsu, Japão. O Uchiku Daibutsu, localizado na cidade de Uchiku, na província de Ibaraki, no Japão, é uma das estátuas mais altas do mundo, com 120 metros de altura. Esta imponente estátua de Buda, que representa Amitabha, Amida Nyorai em japonês, o Buda da luz infinita, é um marco espiritual e cultural que atrai peregrinos e turistas de todo o mundo. Inaugurada em 1993, a estátua é um símbolo do budismo terra pura, uma das escolas budistas mais populares no Japão, e serve como um local de paz, reflexão e devoção. A construção do Uchiku Daibutsu foi um projeto ambicioso que durou 10 anos, de 1983 a 1993. O projeto foi idealizado pela Seiki Kashima, uma organização religiosa budista associada à Escola Terra Pura, Jushins, que buscava criar um monumento que celebrasse os ensinamentos de Amitabha e promovesse a paz mundial. A estátua foi financiada por doações de devotos e simpatizantes da organização, refletindo a profunda devoção do povo japonês ao budismo. A estátua foi construída com uma estrutura interna de aço reforçado, revestida por uma camada de bronze que confere um brilho característico. O processo de construção envolveu engenheiros, arquitetos e artesãos especializados, que trabalharam meticulosamente para garantir a precisão dos detalhes e a durabilidade da estrutura. A estátua foi projetada para resistir a terremotos, tufões e outras intempéries, comuns no Japão, garantindo sua estabilidade ao longo dos séculos. O local onde a estátua foi erguida é um amplo parque conhecido como Uchiku Arcadia, que inclui jardins, lagos e áreas de meditação. O parque foi projetado para criar um ambiente tranquilo e propício para a reflexão espiritual, complementando a grandiosidade da estátua. O Uchiku Daibutsu é uma representação de Amitabha, Amida Nyorai, o Buda da luz infinita, uma figura central no budismo terra pura. Segundo os ensinamentos dessa escola, Amitabha reside no paraíso ocidental, Sukhavati, um reino de pureza e felicidade, onde os devotos podem renascer após a morte, desde que tenham fé e pratiquem os ensinamentos de Buda. A estátua simboliza a compaixão infinita de Amitabha e sua promessa de salvar todos os seres sencientes. Além de seu significado religioso, o Uchiku Daibutsu é um símbolo cultural importante para o Japão. O país tem uma longa história de devoção ao budismo, que foi introduzido no século VI e desde então se tornou uma parte integrante da cultura e da espiritualidade japonesa. A construção de uma estátua tão grandiosa reflete o orgulho do povo japonês em sua herança budista e seu compromisso com a preservação e propagação dos ensinamentos de Buda. O local onde a estátua foi erguida também tem um significado especial. Uchiku, uma cidade localizada a cerca de 50 quilômetros de Tóquio, é conhecida por sua beleza natural e sua conexão com a história budista do Japão. A estátua foi construída em um local que já abrigava outros templos e monumentos religiosos, transformando a área em um dos principais centros de peregrinação budista no país. Curiosidades sobre o Uchiku Daibutsu. Uma altura impressionante. Com 120 metros de altura, o Uchiku Daibutsu é uma das estátuas mais altas do mundo. Quando incluído o pedestal e a base de lótus, a altura total chega a 130 metros, tornando-a ainda mais imponente. 2. Estrutura interna. A estátua possui uma estrutura interna de 5 andares, que inclui um museu, um salão de meditação e um mirante no topo, de onde os visitantes podem desfrutar de uma vista panorâmica da região. O mirante está localizado a 85 metros de altura e pode ser acessado por um elevador. 3. Peso e materiais. A estátua pesa aproximadamente 4.000 toneladas e foi construída com uma estrutura de aço revestida por bronze. O uso de bronze confere um brilho característico que muda com a luz do sol ao longo do dia. 4. Museu e exposições. No interior da estátua,
há um museu que exibe artefatos budistas, informações sobre a vida de Amitabha e detalhes sobre a construção da estátua. O museu é uma atração educativa que complementa a experiência espiritual do local. 5 Jardins e lagos. O Chico Arcádia, o parque onde a estátua está localizada, inclui jardins bem cuidados, lagos e áreas de meditação. O parque foi projetado para criar um ambiente tranquilo e propício para a reflexão espiritual. 6 Impacto turístico. Desde sua inauguração, o Uchiku Daibutsu se tornou um dos principais destinos turísticos do Japão, atraindo milhões de visitantes anualmente. O complexo turístico inclui lojas de souvenirs, restaurantes e áreas de descanso. 7 Símbolo de paz mundial. O Uchiku Daibutsu é visto como um símbolo de paz mundial, refletindo os ensinamentos de compaixão e harmonia do budismo. A estátua foi construída com o objetivo de promover a paz e a união entre as pessoas. 8 Iluminação noturna. À noite, a estátua é iluminada com luzes suaves, criando um espetáculo visual impressionante. A iluminação foi projetada para destacar a beleza e a grandiosidade da estátua, tornando-a visível a quilômetros de distância. O Uchiku Daibutsu é mais do que uma maravilha arquitetônica, é um símbolo poderoso da espiritualidade e da cultura japonesa. Ele atrai não apenas peregrinos budistas, mas também turistas de todo o mundo, que vêm para admirar sua grandiosidade e se conectar com sua mensagem de paz e iluminação. Além disso, o projeto teve um impacto significativo na economia local, criando empregos e impulsionando o turismo na região de Uchiku. O complexo turístico em torno da estátua oferece uma experiência completa, combinando espiritualidade, cultura e lazer. No entanto, como muitos projetos de grande escala, o Uchiku Daibutsu também gerou controvérsias. Alguns críticos argumentam que o custo do projeto, estimado em bilhões de ienes, poderia ter sido direcionado para outras áreas, como educação e saúde. Outros questionam o impacto ambiental da construção em uma área de beleza natural. Apesar das críticas, o Uchiku Daibutsu continua a ser um ícone da espiritualidade e da cultura japonesa, celebrando a rica herança budista do país e inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele não apenas homenageia o passado, mas também olha para o futuro, simbolizando a busca contínua por paz, sabedoria e iluminação. Sendai Daikanon, Japão. O Sendai Daikanon, localizado na cidade de Sendai, na província de Miyagi, no Japão, é uma das estátuas mais altas do mundo, com 100 metros de altura. Esta imponente estátua da deusa Kannon, ou Guanyin, em chinês, a divindade budista da compaixão, é um marco espiritual e cultural que atrai peregrinos e turistas de todo o mundo. Inaugurada em 1991, a estátua é um símbolo de misericórdia e proteção, além de ser uma das atrações mais icônicas da região de Toku, no norte do Japão. A construção do Sendai Daikanon foi um projeto ambicioso que durou 6 anos, de 1985 a 1991. O projeto foi idealizado por uma organização religiosa budista local, que buscava criar um monumento que celebrasse os ensinamentos de Kannon e promovesse a paz e a compaixão. A estátua foi financiada por doações de devotos e simpatizantes, refletindo a profunda devoção do povo japonês ao budismo e à figura de Kannon. A estátua foi construída com uma estrutura interna de concreto armado, revestida por uma camada de tinta branca que simboliza pureza e iluminação. O processo de construção envolveu engenheiros, arquitetos e artesãos especializados, que trabalharam meticulosamente para garantir a precisão dos detalhes e a durabilidade da estrutura. A estátua foi projetada para resistir a terremotos e tufões, comuns no Japão, garantindo sua estabilidade ao longo dos séculos. O local onde a estátua foi erguida é um amplo terreno que inclui jardins, templos e áreas de meditação. O complexo foi projetado para criar um ambiente tranquilo e propício para a reflexão espiritual, complementando a grandiosidade da estátua. O Sendai Daikanon é uma representação da deusa Kannon, uma das figuras mais reverenciadas no budismo Mahayana. Kannon é conhecida como a deusa da misericórdia e é associada à compaixão infinita, ao alívio do sofrimento e à proteção dos seres sencientes. Segundo os ensinamentos budistas, Kannon ouve os lamentos do mundo e se manifesta de diversas formas para ajudar aqueles que sofrem. A estátua simboliza a compaixão universal e a promessa de Kannon de salvar todos os seres. Além de seu significado religioso, o Sendai Daikanon é um símbolo cultural importante para o Japão. O país tem uma longa história de devoção a Kannon,
que é venerado em templos e santuários por todo o arquipélago. A construção de uma estátua tão grandiosa reflete o orgulho do povo japonês em sua herança budista e seu compromisso com a preservação e propagação dos ensinamentos de Kannon. O local onde a estátua foi erguida também tem um significado especial. Sendai, conhecida como a Cidade das Árvores, é uma das maiores cidades da região de Toku e é famosa por sua rica história e cultura. A estátua foi construída em um local que já abrigava outros templos e monumentos religiosos, transformando a área em um dos principais centros de peregrinação budista no norte do Japão. Curiosidades sobre o Sendai Daikanon. Uma altura impressionante, com 100 metros de altura, o Sendai Daikanon é uma das estátuas mais altas do mundo. A estátua é visível a quilômetros de distância, dominando a paisagem da cidade de Sendai. 2. Estrutura interna. A estátua possui uma estrutura interna de 12 andares, que inclui um museu, um salão de meditação e um mirante no topo, de onde os visitantes podem desfrutar de uma vista panorâmica da região. O mirante está localizado a 100 metros de altura e pode ser acessado por um elevador. 3. Peso e materiais. A estátua pesa aproximadamente 3.500 toneladas e foi construída com uma estrutura de concreto armado revestida por tinta branca. O uso de tinta branca simboliza pureza e iluminação. 4. Museu e exposições. No interior da estátua, há um museu que exibe artefatos budistas, informações sobre a vida de Kannon e detalhes sobre a construção da estátua. O museu é uma atração educativa que complementa a experiência espiritual do local. 5. Jardins e templos. O complexo onde a estátua está localizada inclui jardins bem cuidados, templos e áreas de meditação. O local foi projetado para criar um ambiente tranquilo e propício para a reflexão espiritual. 6. Impacto turístico. Desde sua inauguração, o Sendai Daikanon se tornou um dos principais destinos turísticos do Japão, atraindo milhões de visitantes anualmente. O complexo turístico inclui lojas de souvenirs, restaurantes e áreas de descanso. 7. Símbolo de compaixão. O Sendai Daikanon é visto como um símbolo de compaixão e proteção, refletindo os ensinamentos de Kannon. A estátua foi construída com o objetivo de promover a paz e a harmonia entre as pessoas. 8. Iluminação noturna. À noite, a estátua é iluminada com luzes suaves, criando um espetáculo visual impressionante. A iluminação foi projetada para destacar a beleza e a grandiosidade da estátua, tornando-a visível a quilômetros de distância. O Sendai Daikanon é mais do que uma maravilha arquitetônica, é um símbolo poderoso da espiritualidade e da cultura japonesa. Ele atrai não apenas peregrinos budistas, mas também turistas de todo o mundo, que vêm para admirar sua grandiosidade e se conectar com sua mensagem de paz e compaixão. Além disso, o projeto teve um impacto significativo na economia local, criando empregos e impulsionando o turismo na região de Sendai. O complexo turístico em torno da estátua oferece uma experiência completa, combinando espiritualidade, cultura e lazer. No entanto, como muitos projetos de grande escala, o Sendai Daikanon também gerou controvérsias. Alguns críticos argumentam que o custo do projeto, estimado em bilhões de ienes, poderia ter sido direcionado para outras áreas, como educação e saúde. Outros questionam o impacto ambiental da construção em uma área de beleza natural. Apesar das críticas, o Sendai Daikanon continua a ser um ícone da espiritualidade e da cultura japonesa, celebrando a rica herança budista do país e inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele não apenas homenageia o passado, mas também olha para o futuro, simbolizando a busca contínua por paz, compaixão e iluminação. E assim concluímos nossa jornada pelas maiores esculturas do mundo. Espero que você tenha se surpreendido com essas obras impressionantes que desafiam a imaginação e inspiram admiração. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Comente aqui embaixo qual foi a sua escultura favorita ou se você conhece outras gigantes que merecem destaque. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.